eu praticava yoga aqui no Rio de Janeiro, num lugar chamado Centro Shivananda de Yoga. O diretor sempre me falava, o diretor do Centro Shivananda de Porto Alegre é músico. Júlio, não sei o quê. Sempre falava dele. Ah, que legal, então vocês têm que se conhecer, não sei o quê. E aí o tal do Júlio ia trazer um músico indiano, porque ele, além de baterista, toca tabla. Ele é tablista há muitos anos, enfim. E ele vai trazer um músico. Será que você não conhece algum teatro? Pra não ser na coisa de centro de yoga, pra ser num centro de música ou num projeto. Eu falei, claro, conheço vários lugares. Primeira ligação já. Uma coisa intensa que eu não consegui explicar o que era aquilo. A outra tá animadinha. Tipo assim, quase pegando pipoca, né? Vou pegar uma pipoca. É isso. Adoro. E aí, assim, como assim, entendeu? Eu nem conheço essa pessoa. Falando no telefone, por enquanto. E não é assim, ai, que voz… Não é isso. Não. Tipo, ai, que voz intensa. Uma identificação que aconteceu, assim, horas no telefone… E aí a coisa foi indo. Eu tinha, enfim, tava terminando uma relação. Aí terminei de 7 anos, praticamente, com um flautista que eu tocava. Você só não tem como namorar uma pessoa de fora, quase, né? Não sei, aconteceu assim. Não tem tempo. Sei lá. Com essa Mas o Vitor, que eu namorei antes, flautista, era da faculdade também. Eu conheci na faculdade. Você conhecia na faculdade. E aí eu tocava com ele, aí a gente tava terminando, aí conheci o Júlio. E aí, pronto. Aí o Júlio foi maravilhoso, porque o Júlio, ele sempre gostou, isso até hoje. Mas ele não assim. morava no Rio, né? Não, Porto Alegre. Ele tinha esse centro de yoga. Porque ele sempre foi baterista, mas ele se identificou com yoga, começou a estudar tabla. E aí ele morou muitos anos na Europa. Voltou pro Brasil com 30 anos, abriu o centro de yoga. E ficava, assim, tentando conciliar a música com a coisa do… Porque ser diretor de uma escola, seja qual for, né? Nesse caso é yoga. Era muito intenso. Então, quando eu conheci o Júlio, foi maravilhoso. Porque ele já tava querendo voltar mais, assim, pra música. E quando eu tava tocando com a Cláudia, a gente sempre dividia tudo, até hoje. Então era assim, uma música minha e uma dela. Interpretações, arranjos de outros. E o Júlio ficou, não, vamos fazer o seu trabalho autoral. E eu ficava, não vai dar tempo. Entendeu? Na minha cabeça, assim, não ia dar. Não ia ter como, porque eu era super dedicada. Claro que dá, claro que dá. Bom, aí foi. Aí a Cláudia, isso é muito… Essas coisas da vida. Cláudia não ficou com ciúmes de Júlio? Nada, eu e Cláudia, a gente brinca, é relação perfeita, relação aberta, de amizade. Não, relação aberta. É tipo, amor incondicional, mas já totalmente, imagina. E a gente ama que a outra ame outras coisas, entendeu? É muito assim. E a Cláudia engravidou da Liz, da primeira filha. E em 2011, quando a Liz nasceu, ela ficou um tempo, claro, sem conseguir viajar, porque a gente viajava muito. E aí foi o tempo, entendeu? Foi quando eu comecei a gravar com o Júlio, comecei a fazer. Então, assim, também, essas coisas da vida, assim. Acabou coincidindo, gravei, a gente gravou em Porto Alegre. Aí o Renatinho Lauscher, que é o nosso amor da vida em comum, meu e seu, ele mixou, não era um disco, era uma gravação. E aí o Júlio foi me falar do Renatinho. Gente, aquilo se transformou num disco. É o primeiro disco que eu fiz com o Júlio. Aí começou toda uma carreira do trio. Mas não estavam nem namorando? Já estavam namorando. Sim, totalmente. Não, totalmente. E você tava… Mas era namoro à distância? A gente ficou 2 anos nessa coisa de Porto Alegre, Rio. Até que é isso. Na verdade, como ele já estava querendo mergulhar na música, aí ele fechou o centro. Fechou não, na verdade ele passou para outra pessoa. O centro continuou há muitos anos. Sim. Porque é um centro internacional. E não era dele. Na verdade é uma coisa internacional. Então outra pessoa foi cuidar. E ele se mudou para o Rio depois de 2 anos, entendeu? Ele veio em 2010, na verdade. Meio de 2010, assim. Depois de 1 ano e meio ele veio. E nunca pararam de trabalhar juntos? Sempre. Aí a gente agora acabou de lançar o 4º disco, é o Gismonte 70, em homenagem ao meu pai. E a gente vai gravar agora, no final de fevereiro, o 5º disco do trio. E com a Cláudia eu vou gravar o de 20 anos. O trio é você… Então hoje em dia, durante muitos anos, foi eu e o Júlio sempre. E o Antônio Porto, que é um baixista que eu amo de paixão também, que é do Mato Grosso do Sul. Tocou muitos anos com a gente. Depois, quando veio a pandemia, a gente começou a tocar com o Paulo Andriolo, que é um baixista italiano, mas que tá sempre aqui no Brasil, fazendo as turnês fora. Quer dizer, antes da pandemia, porque na pandemia a gente viajou até em janeiro com ele. Tinha turnê na Europa, mas aí veio a pandemia e a gente teve que voltar. E aí, a gente há 1 ano e meio tá tocando com o Fernando Peters, que é de Porto Alegre, com quem a gente vai gravar o disco novo. Então agora, hoje em dia, o trio sou eu, Júlio e Fernando Peters. Senta direito, garota.